agora. Vamos lá. Alô? É do Supremo Tribunal Nerd? Chama o pessoal do Toca Voadora pra mim, por favor. É que eu tenho uma... Quem sou eu? A Jéssica do Eu Li Daí, aquele canal... Tá bom, eu espero. Alô, Felipe? Juliana? Então, após realizar uma perícia investigativa sobre Santa Clarita Diet, aquela série da Netflix, eu tenho uma denúncia pra fazer. Será que a Sheila, enquanto zumbi, deve responder pelos seus crimes ou não? Vocês vão responder isso em vídeo pra mim? Ok. Não, era só isso mesmo. Então tá bom. Até o vídeo. Tchau. Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Com o lançamento da nova série da Netflix, Santa Clarita Diet, nós recebemos uma pergunta um tanto intrigante da nossa amiga Jéssica. Ela questionou se a Sheila, de Santa Clarita Diet, poderia ser responsabilizada pelos crimes que ela comete, de assassinato, obviamente. Então nós trouxemos essa questão para a corte. Os zumbis podem ser responsabilizados por seus crimes? Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos: este vídeo conterá spoilers. Nós vamos sortear quem vai acusar e quem vai defender. Não tão conforme nossas personalidades, eu irei acusar. E eu vou defender. Bom, vamos começar aqui então com a parte certa do julgamento, né? A parte coesa, a parte que vai trazer aqui a verdadeira moral e os bons costumes. Mentira! Primeiramente, falando então dos zumbis no geral. Vamos pensar na Sheila como se ela fosse um zumbi típico. Podemos entender que aquela espécie de zumbi é normalmente trazida como uma espécie irracional. Um ser morto-vivo que está ali agindo só pelo instinto assassino mesmo. Bom, em casos como esse, poderíamos fazer uma analogia, vê se você concorda comigo. Poderíamos fazer uma analogia a um animal. O zumbi não seria julgado como uma pessoa, mas sim como um animal irracional. Eu tava muito doido, meu velho! Então, se Sheila não passasse disso, se ela fosse apenas um animal raivoso que ataca pessoas para se alimentar, ela não seria julgada ou responsabilizada. Ela seria tratada como o governo trata animais nesse caso, né? Normalmente, animais selvagens, eles são ou sacrificados, dependendo da situação, E do ou país. então e do país, né? Dependendo do país, ou então colocados em algum cativeiro, né? Levados para alguma outra região. O que diferencia aqui esse julgamento ser sobre a personagem de Santa Clarita Diet é o seguinte: é deixado muito claro na série que Sheila não é um animal irracional. Ela tem consciência. Ela demonstra ter racionalidade e consciência dos seus crimes. E o fato dela ter consciência do que ela está fazendo já era motivo suficiente para a gente acabar esse vídeo aqui e condenar ela por tudo que ela fez. Em termos jurídicos, podemos dizer que ela tem plena cognição da ilicitude. Ela tem total ciência da ilicitude dos seus fatos. Ela sabe que os fatos são ilícitos. Prova dessa consciência é que ela mesma entende que os atos dela são errados. Ela entende que é errado matar as pessoas. Não, na verdade não. Na verdade, quem fala é o marido dela, quem dá a sugestão de que eles têm que procurar as pessoas ruins. Tudo bem, a princípio, mas no momento em que o marido dela traz isso pra ela, minha companheira, matar as pessoas não tá legal. Ela não recua em nenhum momento, ela entende desde o início que isso é errado. Ela tem consciência de que são atos ilícitos. Aham, Cláudia, senta lá. E ela tem tanta consciência que, junto com o marido dela, né, ela tenta até ali então buscar um método para amenizar a culpa dela, que é o quê? Eu vou matar só as pessoas ruins. Quem a Sheila pensa que é para definir o que é uma pessoa ruim? A Sheila não é ninguém, ela não tem recurso nenhum que a permita julgar um cidadão
né? Ela tá fazendo não só o papel do judiciário de julgar, mas também a função final do judiciário de executar. Ela tá matando ali, ela acha que é quem? Ela acha que é Deus? Ou pior, ela acha que é um juiz? Só pode. Ela vai julgar, condenar sem o devido processo legal, sem dar o direito de defesa ao cidadão. Prova de que ela não tem habilidade nenhuma para julgar isso é que ela chegou quase a matar um pediatra caridoso porque enganaram ela, fazendo ela pensar que era um traficante de mulheres. Outra prova de que ela tem consciência, de que elimina a hipótese de que ela possa ser tratada como um animal irracional, é a de que, por mais de uma vez na série, é mostrado que ela consegue ter aquele lapso ali que impede ela de matar alguém. Como quando ela vai matar o diretor da escola. Ela vai matar, mas aí ela consegue controlar os instintos dela a ponto de pensar, opa, matar esse cara aqui não vai ser uma boa ideia. Se ela consegue fazer isso, ela consegue sim controlar os seus instintos de assassina. É certo que às vezes a fome, né, domina ela porque ela não é inteiramente consciente. A fome, então, seria... Experimenta discutir com alguém quando você tá com fome. Boca foi feita pra comer. Bom, exatamente. Quando a pessoa está com fome. A questão é que ela não mata as pessoas apenas quando ela está com fome. Ela mata as pessoas no dia a dia para guardar as pessoas no freezer. Pra ela não uma ter coisa... que matar todo dia. Você vai no supermercado? É, mas no supermercado... Quantas vezes no dia? Se ela estivesse no supermercado como eu, comprar frango congelado, aí a gente poderia entender. Mas se ela come carne humana, ela vai, mata e guarda pra não ter que matar uma pessoa todos os dias. Ok, eu compreendo por que ela bota as pessoas no freezer. Só estou querendo dizer que é uma coisa tão planejada, tão bem planejada como uma ida ao supermercado, que a gente não pode dizer então que ela está agindo ali por efeitos da fome e da necessidade instantânea. Porque é uma coisa planejada e pensada. Ou seja, novamente colocamos aqui, se ela tem consciência de fazer uma lista de supermercado, ela tem consciência, ela tem racionalidade e ela vai ser julgada como um ser humano. Isso porque nós ainda não falamos dos outros crimes além de assassinato, como por exemplo, perigo de contágio de moléstia grave, que é quando você, através de uma ação invasiva, contagia a pessoa com uma doença que você tem intencionalmente. Eu sei que a Sheila, a princípio, não sabia que podia transmitir a doença pro Locke, mas ela intencionalmente dá uma mordida nele com a intenção de matar e assim ela transfere o vírus para ele, transformando em zumbi. Não bastasse isso, mais tarde ela vê como o Locke se tornou perigoso, porque o Locke está ali perseguindo o marido dela, e ela mata o Locke porque Locke se tornou uma ameaça. Ou seja, a própria Sheila transformou uma vítima em zumbi e, após ter visto que o zumbi é uma criatura perigosa, matou o zumbi. Quem é Sheila para impedir que a gente faça com ela o mesmo que ela fez com alguém da sua raça semelhante? Conclusão: no caso de Santa Clarita, como foi constatado, ela tinha total consciência dos atos que estava realizando. E o fato de ter matado apenas pessoas ruins não exime dessa responsabilidade. Se vamos dar para Sheila alguma punição, vamos dar para ela a mesma punição que ela deu ao Locke. Vamos enfiar uma escova de cabelo no cérebro dela. A acusação falou bastante coisa, mas o ponto é que a Sheila, né, e esses zumbis semiconscientes que nós temos em toda a TV e no cinema, a semiconsciência não pode ser considerada consciência, porque na maior parte do tempo eles agem de forma irracional, porque aquilo que está tomando conta do corpo deles e fazendo eles terem vontade de comer carne humana é irracional. Conforme a jurisprudência brasileira e julgado norte-americano, quando você tem um animal e ele ataca e ele age conforme seus instintos, e esse animal, esse cachorro, Sai daqui, seu cachorro. vamos chamar de cachorro, mata alguém, quem pode ser responsabilizado? O cachorro ou o dono, certo? Em alguns países, assim, aqui no Brasil, por exemplo, o cachorro não pode responder judicialmente. E quem ficaria responsável? O dono. No caso da Sheila,
Quem é a mente consciente ali por trás? O marido dela. A gente não tá aqui para julgar as ações do Joel. Se Sheila fosse um cachorro, o marido seria o dono, que é quem se dispõe a ser responsável pelas ações dela. Inclusive, indica muitas pessoas que eles vão matar, que é também a pessoa que coloca na cabeça dela que é certo matar as pessoas más ao invés de sair matando qualquer pessoa na rua. O problema é que o dono de um animal, quando ele faz o animal matar alguém, ele pode ser enquadrado em homicídio até culposo. Errou! Em homicídio doloso. O animal, por sua vez, não tem culpa de estar ali sob um controle, seguindo ordens, porque ele não tem discernimento moral suficiente para separar o que é certo do que é errado e os instintos do que é aceitável civilmente. Fica esse recado para a moça do Burger King que brigou comigo há 6 anos atrás, quando eu fui lá e enchi um copo de refrigerante para as minhas 2 irmãs. Minha mãe mandou fazer isso. Eu estava agindo por instinto porque eu queria mais refrigerante e minha mãe não pagaria para os 3. Mas eu era um animal irracional agindo pela vontade de tomar coca. Minha mãe foi a mente por trás de mim. Pode voltar para Sheila agora. Bem louco. Mas a gente não quer culpar o Joel. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Eu não entendo a Sheila como um animal irracional. Porque fica óbvio na série que ela tem sim um lapso de consciência. Obrigado. Certo? Mas só esse lapso de consciência não é o suficiente para culpabilizar ela por todos os atos. Porque você ter a consciência não significa de que naquele momento você vai estar com, como eu já disse, plena capacidade de discernimento. Inclusive, o mesmo se aplica a pessoas sob efeito de drogas. A série deixa muito claro que nos momentos em que a fome fica bem forte ali, que aperta mesmo, ela não age como ela. Ela fica loucona. E uma prova de que ela toma decisões extremamente impulsivas é ela ter comprado um carro super caro, ela ter falado pra filha sair da escola, ela ter mandado a filha sair da escola. Comprar coisas caras e querer sair da escola. Aquele momento em que você pensa, quem sou eu pra julgar a Sheila? Mas imagina se a sua mãe chega na sua casa e fala: ah, filha, já que você matou tanta aula mesmo, por que você não sai da faculdade? Minha nossa! Essa questão dela não ter exatamente a consciência do que ela tá fazendo ali no momento fica muito clara no primeiro assassinato, quando ela tá com o Gary lá no quintal. Porque ela só percebe o que ela fez quando o marido dela chega. E ela vê toda a situação. Porque a hora que ele chega, é como se ele fosse ali o gatilho que traz ela de volta para a consciência. Rebatendo o ponto da acusação, a questão não é quem é ela para julgar. Mas existe um conceito na justiça norte-americana, por exemplo, que, assim, numa tradução livre português, seria uma defesa por necessidade. É mais ou menos como se a pessoa tivesse aquele instinto, né? Ela tem aquele... É uma coisa que ela não consegue controlar, tá além das capacidades dela ter controle sobre aquilo, organizar e agir conforme a moral e os costumes e a lei. Como ela sabe disso, ela busca formas de atenuar seus atos, evitando um mal maior. Como, por exemplo, atacar qualquer pessoa na rua, que é o que a Sheila faz. A partir do momento em que o marido dela começa a selecionar as vítimas, ele não tá mandando ela matar alguém apenas. Ele tá tentando fazer com que aquilo que ela tem, que é a necessidade de comer, que invariavelmente ela vai precisar fazer se ela já precisa comer e o alimento é carne humana. E eles não querem matar ela, até porque seria bem desumano você se colocar nessa situação e falar que você ia matar a sua mãe, a sua esposa. Não, né? É mesmo? O que ele faz ali, nesse momento, é simplesmente evitar que ela ataque qualquer um na rua, colocando pessoas ali que são de moral duvidosa também. Pra eles. Pra todo mundo. Um exemplo disso é a questão dos psicopatas, que não é uma coisa que eles conseguem controlar, que eles têm esse desejo, esse impulso, e assim como o Dexter, da série Dexter, que escolhe as pessoas que ele vai matar para não simplesmente sair matando qualquer um na rua. A gente pode comparar então essa condição da Sheila com a dos psicopatas, que é uma condição mental comportamental, com a qual ambos têm que viver diariamente. Então, às vezes é mais fácil você escolher quem você vai matar
do que você simplesmente arriscar se deixar atacar alguém num lugar público, fazer uma coisa que poderia ser muito mais danosa para a sociedade por si só. Além disso, se a gente for condenar a Sheila, a gente tem que condenar o Batman também. Porque a justiça norte-americana, ela já defendeu a questão dos vigilantes em algumas situações. E a Sheila, na série, junto com o marido, estão agindo como o quê? Como vigilantes. Pegando as pessoas más que a polícia, por exemplo, não conseguiu pegar, como foi o caso do Loki, e acabando com elas por si só. É a famosa justiça pelas próprias mãos. Não que seja um conceito correto, mas em determinadas situações, como uma sociedade cuja moral está tão deturpada, como fica bem mostrado ali na série com os policiais corruptos, etc., você consegue achar justificativa não pela matança, mas pelo combate do crime por si só. E eu queria começar a chegar na minha conclusão falando que, apesar de tudo que eu já disse, tem uma coisa ainda mais importante que a gente tem que levar em consideração. A Sheila está morta. E morreu. Tudo que nós sabemos sobre o funcionamento do cérebro humano, sobre o discernimento, sobre a razão, sobre os impulsos e os controles, são em cérebros funcionando nas devidas condições. Ela não, ela tá morta. Aquele lapso de consciência, a gente não sabe o limite dele, a gente não sabe até onde ele vai. E não tem legislação sobre pessoas mortas. Isso seria um caso extremamente atípico, não devendo nem mesmo ser condenado como crime. Afinal, que sangue que tá passando pelo cérebro dela para ajudar a clarear as situações? Tá tudo coagulado. E por fim, quando já foi chegando lá pro final, nos últimos capítulos, a série deixou bem claro que, por mais duvidosa que seja a origem e a transmissão do vírus, se trata de uma doença. E a gente sabe, ou talvez a gente não saiba, mas estou esclarecendo para vocês agora, que no caso de doenças, de epidemias e desastres que afetem a população dessa forma, é função do governo se responsabilizar. Para você que é brasileiro como a gente, isso pode parecer um pouco novidade, mas está previsto em lei. Dizem, pelo menos na internet, né, que nos Estados Unidos isso funciona. É mesmo? Meu ponto é que o problema da Sheila é uma questão de saúde pública. Se for um vírus, pode estar infectando mais gente. Vai virar uma epidemia. Já tem a Sheila, tinha o Loki, só que aí a Sheila matou. E a matança nada mais é do que um dos sintomas dessa doença. Esse desejo de matar, de consumir a carne humana fresca. A doutora Wolf, que é a médica que eles procuram lá no final da temporada, mesmo fala isso. Ela que estudou bastante esses acontecimentos, esses casos semelhantes. Então, quem melhor do que ela para dizer que é um problema de saúde pública, que é uma questão muito além do matar ou não. Sendo assim, a Sheila nada mais é do que uma vítima da situação. Ela não pediu para pegar o vírus. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa da saúde do país dela ser muito ruim e não dar o atendimento necessário. Ainda bem que ela não mora no Brasil. Mas ela merece amparo, proteção e a indenização correta por parte do governo. Por causa dessas pessoas que criticam os advogados. Dias de fato, 60 segundos. Tem como você falar que é culpa do governo que não deu atendimento para a saúde dela, se ela em nenhum momento foi ao hospital? Ela foi no hospital. Que hora que ela a buscou demora ajuda? do atendimento fez ela voltar para casa e aí ela resolveu consultar um expert em assuntos. Ah, sim. Aí ela decidiu então, por conta própria, vou virar uma vigilante, vou ser o Batman. Por que Sheila não pode ser nem o Batman? Por que Sheila não pode ser o Dexter? O Dexter trabalhava numa delegacia, por isso lá ele sabia quem era mal, quem era bom. A Sheila não sabe, ela praticamente só ia matar gente boa. Ela parou de matar todo mundo porque viu que as pessoas eram boas. Não. Ela não dá conta. Na verdade, eles vieram com essa ideia quando um vizinho policial, que até então a gente não sabia que era corrupto, sugeriu, chantageou que eles matassem aquela pessoa ruim. A Sheila dá conta de cuidar ainda da filha dela. Vai perder a guarda da filha e vai perder o julgamento também. Isso é pro próximo, é pra vara civil. Bom, antes de começar, eu gostaria de deixar bem claro que já foi comprovado que um zumbi é um ser privado de vontade própria e sem personalidade, o que não é o caso da Sheila.
Só esse motivo já me daria causa suficiente para anular esse julgamento, já que tanto defesa como acusação caminham por esse mesmo argumento de que Sheila é um zumbi. Mas como os dois lados tiveram uma posição muito boa e argumentos coerentes, nós vamos dar continuidade a esse julgamento. E eu vou começar com a defesa. O primeiro ponto que a defesa coloca é que Sheila sofre de compulsão comportamental. Acontece que a compulsão comportamental é tratada com exposição aos estímulos ansiogênicos e com prevenção a respostas ritualísticas. Não dá para fazer isso com a Sheila, porque você não pode colocar a Sheila morrendo de fome na frente de um ser humano e só orientá-la a não se alimentar. Justamente porque uma pessoa que sofre de compulsão comportamental, ela sofre de um problema psicológico e a Sheila sofre de um problema psicossomático. Eu até arriscaria dizer que o problema da Sheila é somente biológico. Então, o tratamento para ser feito com ela seria completamente diferente do tratamento que seria feito com uma pessoa que sofre de compulsão comportamental. Um ponto negativo da acusação é que a acusação fala que a Sheila tem o desejo de matar. Isso a caracterizaria como uma psicopata, mas a Sheila não tem desejo de matar. A Sheila tem desejo de se alimentar e a condição dela a faz querer se alimentar somente de carne humana. Levando em consideração as duas partes e pelos poderes de Grayskull a mim investidos, eu sentencio a favor da defesa. Sheila não deve ser julgada pelos seus crimes. Meritíssimos e meritíssimas do canal Toga Voadora, eu espero que vocês tenham gostado do meu julgamento e eu aguardo vocês no meu canal seriadores.net. Beijo, até mais! Que julgamento, hein, Aline? Os nossos juízes têm ficado meio atiradinhos, né? O último falou que ficou muito confuso, agora essa aí não é zumbi. Ah, não é zumbi. Bom, eu preciso defender o Felipe nessa, porque... Poxa, não precisa me defender. Não. A série fala que eles preferem não usar o termo zumbi porque ele pode ser depreciativo. Mas deixa bem claro que ela é uma morta-viva. Quem edita o vídeo sabe disso. Mas Não quem é, editou esse Leonardo? vídeo não fui eu, foi o Léo. Ou seja, eu perdi o julgamento por causa do Léo. Não foi bem por causa disso, Foi é porque sim. eu sou uma advogada melhor do que você. Agora, fora isso, muito obrigada, Aline, por ter aceitado participar. Seriadores e Toga Voadora é uma parceria aí pra vida. Muito obrigado a você, Aline, e muito obrigado também a Jéssica, que foi quem deu a ideia desse. Se você gostou do vídeo, curte ele aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, divulga pros amiguinhos, para ajudar a gente a aumentar aí essas visualizações e chegar logo ao céu. Não, ao céu não. Em qualquer lugar aí. Ao céu dos inscritos. Isso. E se você discorda do absurdo que foi proferido por essa juíza, deixa aí o seu comentário. Mas Ju, e se fosse um alien? Aliens podem ser responsabilizados? Ai, E robôs? robôs não. E mães? Minha mãe disse que ela não pode. Se bem que foi por causa... Eu citei minha mãe no vídeo e aí eu perdi, né? Pô, mãe. Minha mãe pode ser responsabilizada? Ai, eu lembrei o que eu queria falar. Diga. Zumbi bom é zumbi morto. Polêmica. Pesado. É representando os seus argumentos, poxa. É isso aí. Zumbi bom é zumbi na cadeia. Pena máxima neles. Corta, vai. Deu.